Olá, eu sou a Angel e sejam todos bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, histórias de extraterrestre, entre outros assuntos. Se você gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei e compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Assista o vídeo até o final e depois vai lá no sininho das notificações, toque na opção todas e aí sempre que houver conteúdo novo aqui no canal desta que vos fala, você será notificado. Recados dados, vamos ao vídeo de hoje, ao conteúdo de hoje. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Os Quatro Guardiões, livro 1, Oráculo, capítulo 7, intitulado Os Valores de Sila. Wade. Os dias se passaram e o treinamento de Sila continuou progredindo. Tanto as aulas de magia quanto as de artes marciais e combate foram bem proveitosos. A garota tinha potencial. Certo dia, quando o treinamento estava quase no fim, Wood começou a ensiná-la a aprimorar sua afinidade mágica, ao passo que Wade cuidava de seus negócios na fazenda. Faltavam apenas 2 dias para finalmente encerrarem o treinamento e Wade tentava não pensar como seria quando chegasse o momento que teria que se despedir da garota, visto que a missão dela estava prestes a começar. Era de manhã. Carter Wade despertou e aguardou na cama para ouvir o canto do galo. Assim que o galo cantava, curiosamente o peru gorgolejava e somente após ouvir este pequeno dueto que Wade finalmente se levantava e dava início às suas atividades diárias. Após se vestir, ia até a sala e aguardava sua neta no horário de sempre. Ela aparecia para juntos partirem para o exercício costumeiro. Estava combinado que iriam mais uma vez até a nascente do rio. Naquele dia, porém, ele planejara algo diferente durante o treino. Quando ambos chegaram ao topo da montanha, local onde ocorrera o episódio do resgate de Wood, ele anunciou que iriam treinar ali mesmo. Anteriormente, eles haviam apenas acessado o plano astral, local onde não havia desgaste físico ou de enormes quantidades de energia mágica. Levando em conta o fato de que o local onde treinaram lhes concedera um período maior de tempo para que fosse executado um treinamento mais que especial e extremamente proveitoso. E Sila, agora nós faremos um pequeno exercício aqui em cima. Woody não está bem, como já deve ter percebido, e este local parece perfeito para o treinamento que idealizei. O que nós faremos hoje? Espero que demonstre suas novas habilidades mágicas. No plano astral, você teve certa facilidade. No entanto, aqui é diferente. Você precisa de um esforço maior e o seu poder mágico será consumido aos poucos com o uso de cada habilidade.
Aprendi durante o treino a medir a quantidade de poder mágico que tenho. Agora sei a porcentagem exata do poder que uso nas minhas técnicas. Isto é bom, mas é algo incerto. Você sabia que, mesmo com o seu poder mágico esgotado, você pode recorrer, em último caso, à sua energia vital? Vital? Sim, uma espécie de reserva, por assim dizer. Mas já lhe digo de antemão, não é bom depender deste recurso, pois é muito arriscado. Você só pode usar em último caso. Que tipo de caso, vovô? Ela questionou. Bom, disse Wade, sentando-se em uma pedra próxima à nascente do rio. Você pode cair em extrema exaustão se abusar dessa energia. Pode entrar em coma ou até mesmo morrer. Portanto, é muito importante que concentre seus esforços em aumentar o seu poder mágico, para que dessa forma não precise usar a sua energia vital. Entendi, vovô, disse ela com os olhos apreensivos. E Sila, você não tem afinidade específica com elementos, disse Wade. Para poder usar alguma habilidade do tipo elementar de nível médio, você precisa fazer uso de algum equipamento, no caso o cetro e o diadema. Então, podemos interpretar que você jamais poderá ficar desarmada em uma batalha, onde os adversários combatam usando os elementos da natureza. Está me entendendo? Sim, os elementos da natureza, como o vento, o fogo e o trovão? Exato! Você não poderá sempre contar com a magia de armas encantadas como o cetro, pois sempre encontramos alguém mais forte. E é aí que entra a sua especialização, a materialização e a conjuração. Diga-me os feitiços baseados em elementos da natureza que você consegue usar sem a ajuda de equipamento algum. Spark Flamer e Phrase básicos. Agora quero que demonstre cada um. Ele arrancou 3 varas de bambu de uma touceira que havia ali perto e fixou-os lado a lado na terra fofa à beira do lago. Você vai disparar um feitiço de cada tipo nesses alvos improvisados. E Sila tomou distância. Julgando sua expressão, dava para perceber que ela estava bem concentrada. Apontou a palma da mão direita para o primeiro bambu e exclamou: Flame! Chamas irromperam da palma de sua mão em direção ao alvo, incendiando-o. Perfeito! O próximo, disse para a neta. Phrase! Desta vez foi disparada uma forte corrente de ar gélido com flocos de neve e cristais de gelo. A segunda estaca de bambu ficou parcialmente congelada. O último, por gentileza, pediu Wade. Spark! Um ruído de estática, um raio atingiu a estaca, despedaçando-a. Meus parabéns, disse Wade sorrindo.
Chegou o momento de mostrar a sua habilidade especial e explique tudo detalhadamente. Sim, senhor. E Sila ergueu o braço acima da cabeça, com a palma virada para cima. A primeira será usada em ataques e eu chamo de Circle. Um disco de energia da cor púrpura semi-transparente surgiu, girando sobre a sua mão. Era tão fino quanto uma folha de papel. Ela então o arremessou em direção à estaca que fora congelada, cortando-a horizontalmente. Wade aplaudiu. Impressionante, disse ele com orgulho, porém o disco está muito lento. Existem pessoas que desviariam dele com grande facilidade. A sugestão que dou é que você tente melhorar esta técnica. Se conseguir, ela ficará perfeita e será extremamente nociva. Próxima. Quadratum! Disse apontando as mãos para frente. Eis que surgiu um quadrado com a mesma cor e tamanho do disco. Este é usado como plataforma. A intenção inicial era criar uma escada. Consigo conjurar e manter até 10 deles. Plataformas são úteis. Se você conseguir desenvolver essa habilidade como se deve, muitos desafios serão superados. Permitirá fazer coisas incríveis. Por exemplo, deslocar-se sobre uma delas. Como um veículo? Tecnicamente, sim. Aproxima-te, pediu ele. Triângulo! Um grande triângulo surgiu à frente dela. Parecia ter mais espessura que o disco ou as plataformas. Escudo? Sim, vovô. Spar! Wade disparou um raio em direção ao escudo, que o repeliu. Muito bom! Mas será que aguenta algo mais forte? Não tenho certeza, vovô. Então faça o seu melhor. Voltbull! Wade conjurou um arco. Vou atacar. Vou atacar um ponto acima, de forma que você não corra perigo de ser atingida. Tente energizar o escudo para reforçá-lo, certo? Thunder Arrow! A poderosa flecha, com a aparência de um raio, foi disparada. Com um poderoso ruído de estática, a flecha chocou-se contra o escudo, que sucumbiu ao poder do trovão, estilhaçando-o como se fosse de vidro. O impacto projetou a garota a alguns metros, fazendo-a cair dentro da lagoa. E Sila gritou. O que foi? Perguntou ela. Está fria, disse ela, encharcada. Incrível, disse ele rindo. Foi uma ótima defesa. Aquela flecha é uma das minhas técnicas mais poderosas, visto que faz pouco tempo que aprendeu a conjurar este escudo. Pode-se dizer que o seu progresso está sendo fantástico. Parabéns, Sila. Obrigada, vovô.
Wade reparou que ela, mesmo encharcada e suja de lama, estava sorrindo, como sempre fazia quando ele a elogiava. Era uma garota de ouro, tinha um potencial incrível. Ele finalmente soube que a sua missão estava perto do fim. Sua neta alcançou um alto nível, muito acima de suas expectativas. E o projeto de prepará-la para iniciar a grande jornada profetizada estava quase completa. Durante o trajeto de volta para casa, Wade decidiu tomar um caminho diferente do habitual. Percebeu que o olhar de Sila demonstrava curiosidade e, mesmo assim, ela não falou nada. Em determinado trecho, já distante da montanha, ele parou em frente a um grande rochedo que se erguia solitário em meio à planície. Você falou que consegue conjurar uma escada. Nós vamos subir até o topo desse rochedo, cada um usando os seus próprios métodos. Nós vamos disputar para ver quem chega primeiro, disse Wade, sorrindo. Pronta? Vamos lá? Quadrado! Disse ela, apontando as mãos para o rochedo, enquanto caminhava ao seu redor, posicionando as plataformas. Em seguida, subiu saltando graciosamente sobre os degraus. Wade foi até uma área pedregosa e sem vegetação ao redor do rochedo. Então se agachou, tocou o chão com a palma das mãos e, com um forte som de estática e um clarão, projetou-se em direção ao céu com um poderoso salto, aterrissando no topo do rochedo. Alguns segundos depois, Sila o alcançou. Estava com os olhos arregalados. Isso não vale, ela reclamou. Meu único recurso era este, minha querida. Disparei um raio bem rente ao solo e o impacto aumentou a força do meu salto. Bem rápido e eficaz, não? Ela começou a ponderar, mas calou-se ao ver onde estavam. No topo do rochedo havia um grande cristal em forma de prisma que saía do interior da rocha. Lindo, não? Disse Wade. Eu gosto deste lugar. Dá para ver o telhado da nossa biblioteca. Mas e esse cristal aqui em cima? Ele estava originalmente no interior da rocha, mas com as chuvas e erosão, a natureza foi esculpindo o topo do rochedo até deixar à mostra o cristal. E o mais incrível é o fato deste rochedo se erguer solitário aqui. Gosto de admirar as formações geológicas. A natureza é incrível, surpreendente. Por que subimos aqui? Ela perguntou enquanto examinava o cristal. Admirar a paisagem em primeiro lugar e lhe mostrar essa beleza aqui, disse tocando o cristal. Fui eu quem lapidou para deixá-lo com este formato. Às vezes venho aqui para cima para meditar. Aliás, foi deste mesmo cristal
que fiz aquele enfeite que está lá em seu quarto. Foi o seu presente de boas-vindas à nossa casa. Pensando bem, foi um dos poucos presentes gratuitos que lhe dei, disse Wade sorrindo. Quando vai me contar a minha história completa? Perguntou ela pela 1000ª vez. Wade mais uma vez sorriu para ela. Acredito que já sabe muito, mas a sua história você irá descobrir pouco a pouco. A sua jornada irá lhe dar as respostas que deseja. Ela energizou os pés com o seu poder elétrico e desceu escorregando pela superfície do rochedo, pousando no chão coberto pela mata espessa. Alguns instantes depois, Wade se surpreendeu ao ver que Isila havia conjurado uma plataforma e descia flutuando suavemente em direção a ele. Juntos voltaram para casa. Com toda a sua habilidade sensorial, Wade não havia percebido, mas alguém esteve os observando desde que eles chegaram ao rochedo. Um silencioso espectador. Era um homem alto e muito magro. Sua pele morena era queimada pelos incontáveis anos de peregrinação sob a luz do sol. Usava sandálias de couro, uma calça branca e meio puída, um camisão vermelho surrado e desbotado e em sua cabeça uma espécie de cap da mesma cor. Em seu pescoço havia um grande rosário de madeira. Possuía também vários outros colares e amuletos no pescoço. Carregava uma cruz de madeira, onde havia pendurado uma faixa branca, também vários outros cordões e alguns outros pequenos amuletos. Trazia consigo, preso a uma corda, um pequeno cordeiro. Ele seguiu com os olhos aquela dupla, até os mesmos desaparecerem no verde da floresta. O cordeiro começou a balir e foi em direção à grama. Aquele homem, então, soltou a corda e o deixou à vontade. Seguiu até o rochedo e andou ao redor por alguns minutos. Reparou uma marca negra no chão pedregoso, como se houvesse caído um raio ali. Então ele chamou o cordeiro com um baixo e curto assovio e juntos entraram na floresta, seguindo o rastro do homem e da moça. Woody acordara um pouco tarde naquele dia. A mesa do café da manhã ainda estava posta, mas não havia ninguém na casa. Wade estava fora com a garota. Ele então decidiu fazer algo que estava planejando há algum tempo. Não suportava ficar parado. O funcionário da fazenda estava consertando uma cerca do galinheiro. Então, Woody foi falar com ele. Eles não tinham tido tempo para conversar desde que tudo começou, pois o homem era ocupado com o seu trabalho. George era seu nome.
um homem de meia idade que usava sempre botas, calças jeans e camisa xadrez. Nunca tirava seu chapéu de couro. Aparentava ser descendente de alemão. Bom dia, amigo. Bom dia, Woodbury? Responde Jorge, sem muita formalidade. Pode me chamar de Woody. Como percebeu, estou hospedado aqui temporariamente. Está certo, Woody. O patrão disse que estava doente e veio passar um tempo conosco. Também disse que ia dar aulas para a menina. É verdade. As coisas estão complicadas para o meu lado. Se precisar de alguma coisa, é só dizer, disse Jorge, encarando-o. Está bem, não se preocupe. Enfim, ouvi dizer que você tem uma espingarda. Eu gostaria muito de vê-la. Claro, vou terminar este concerto e vamos até minha casa, disse Jorge, martelando alguns pregos. Este peru esquisito tem um vício em fugir do galinheiro à noite e sempre arranja um jeito de abrir a cerca. Logo em seguida, partiram para a casa de Jorge. Atravessaram a estrada rural que passava pelo meio da propriedade e, após cruzarem uma porteira do outro lado, seguiram por uma pequena estrada que serpenteava por um denso arvoredo. Minutos depois, Woody avistou a simpática casinha amarela. Era revestida por fora com madeira. Tinha uma pequena varanda na frente. A cerca, a porta e as janelas eram caprichosamente pintadas de branco. Galinhas ciscavam pelo quintal. Um pequeno regato passava ao fundo, onde havia árvores frutíferas de várias espécies. O lugar era agradável, com o mesmo estilo colonial da casa de Wade. A casa em si era pequena. Na sala ficavam as portas para o quarto, despensa e cozinha. Fátima, a esposa de Jorge, havia acabado de tirar uma torta de amoras do forno a lenha e estava colocando para esfriar na janela. Dona Fátima estava usando um avental florido e um lenço sobre os cabelos. Era uma mulher que, assim como o marido, tinha fortes traços europeus. Era baixa e ruiva. Sempre era vista sorrindo. Bom dia, Sr. Wood, disse ela. Bom dia para a senhora também. Obrigado pelo café da manhã, Dona Fátima. Não precisa agradecer, senhor. Seja bem-vindo. Não repare a simplicidade da casa. Bom, não precisa me chamar de senhor. Me faz sentir-se mais velho do que já sou. Além do mais, não sou patrão de vocês. Sou um amigo. Quanto à casa, é perfeita. Só Deus sabe o quanto eu gostaria de ter uma casa assim. O lugar que há anos eu chamava de lar foi invadido e destruído por demônios saqueadores, eu presumo. Não sabia disso, disse ela, cheia de pesar na voz. O patrão só o apresentou como um hóspede que veio passar as férias conosco. Férias? Acho que estou trabalhando mais que antes de vir para cá. Até emagreci.
O amigo é engraçado. Vamos nos sentar, convidou Jorge, oferecendo uma cadeira. Outro dia, o senhor e o patrão passaram por aqui à noite. Ouvi suas vozes e, como os cachorros não deram sinal algum, concluí que ele estava em uma excursão noturna. Estavam fazendo alguma experiência ou só passeando? Digamos que os dois, disse ele sorrindo. Você percebeu algo diferente depois de ter nos ouvido? Não, nós fomos dormir logo em seguida, disse Fátima. No dia seguinte, reparei algumas estacas perto da cerca, mas como era experiência do patrão, deixei quieto, afirmou Jorge. Trabalha com ele há muito tempo, indagou Woody. Desde que ele comprou este lugar, Jorge explicou. Pouco depois ele pegou a menina para criar. Fátima foi quem ajudou com ela. Sempre foi uma criança muito educada. O patrão educou-a muito bem. Inclusive, ele me pagava horas extras de trabalho para ensinar a ela coisas de mulher, como bordado, artesanato, costura, coisas assim, explicou Fátima. Sempre deixei claro que não era necessário me pagar por isso, mas aquele homem nunca é dissuadido. Compreendo perfeitamente, disse o Woody. E eu, ensinando a menina a usar magia, pensou ele, tentando manter a expressão séria. É uma moça muito especial. O patrão se orgulha muito dela, afirmou Jorge. Senhor Woody, onde o senhor morava? Perguntou Fátima, mudando de assunto. Eu cuidava de um templo em uma pequena ilha no oceano. Vivi lá desde novo. Era um excelente trabalho cuidar daquele lugar. O templo mais bonito que já conheci em toda a minha vida. Wade e a garota foram lá uma vez, quando ela era bem pequena. O templo fica no meio do oceano? Perguntou Fátima. O templo da lua. Woody começou a explicar. Um santuário de paz, onde as pessoas vão para descansar, sabe? Meditar, repousar, essas coisas. Eu cuidava do fabuloso jardim que existe em seu interior. Bom, não exatamente no meio do oceano, mas a algumas milhas náuticas do arquipélago de Fernando de Noronha. Se o amigo não se importar, disse Jorge, queria saber como o senhor se machucou e como veio parar aqui. Pelo que vi naquele dia, vocês vieram pelo pasto. O rastro de vocês começavam naquela pedra estranha que apareceu lá do nada. Aquilo não é uma pedra, é meu veículo, disse Woody, despreocupadamente. Veículo? Fátima espantou-se. Sim, o mais rápido que existe. Foi construído há pelo menos 5.000 anos e até hoje funciona perfeitamente. Mas é uma pedra! Como é que ele anda? Perguntou Jorge. Andar? Bom, é uma pedra quando está desligado, mas quando eu uso isso, disse ele, mostrando um pingente de rubi em seu colar, aquela pedra se transforma em algo muito especial. Um veículo que foi criado pelo povo de Atlântida.
uma máquina capaz de voar mais rápido do que esses aviões a jato que vemos no céu. Bom, disse Fátima com cautela, eu sempre soube que o patrão era cheio de manias excêntricas. Possuía objetos e outras coisas estranhas que pareciam mágicas, mas não era assunto nosso. Ignoramos e fazemos apenas o nosso trabalho. Mas naquele dia antes do Senhor chegar, nós tivemos que prender os cães. Eles estavam irritados com alguma coisa. Jorge até viu um homem muito estranho passar pela estrada. Não sei se era um bêbado ou um mendigo. Quando vi aquele sujeito, não fui com a cara dele. Estava fedendo, como se estivesse enrolado na carniça. Havia muitas moscas ao redor dele, como abelhas em uma colmeia. Jorge veio para casa e falou sobre esse estranho, continuou Fátima. Eu, que já estava com um mau pressentimento por causa desses cachorros, pedi para ele conferir a casa. Então, ele pegou uma arma e saiu. Corri até a casa e vi a porta da frente aberta. Fui entrando e topei com o senhor na sala desacordado e a menina apontando uma caixa de onde saía uma luz em sua direção. Ouvi fortes sons de pancadas vindas do corredor dos quartos e corri para investigar. Eu estava apagado. Tive um dia difícil, explicou a eles. Quando cheguei, vi um mosquito do tamanho de um porco querendo derrubar a porta. Não pensei duas vezes. Disse ele a última frase em alemão. Fez bem. Salvou a vida de seu patrão, disse Wood. O pior foi quando fomos limpar aquela sujeira. Aquelas criaturas nojentas deram muito trabalho, disse Jorge. E no meio dessa confusão, acabei prejudicando sem querer aquele quadro do Papa que estava no corredor quando atirei. O bicho explodiu e encheu o retrato de imundícies. Um sacrifício válido, disse o Wood rindo. Mas como podem existir essas criaturas bizarras? De onde elas vieram? Foram elas ou eles que machucaram o senhor, disse Fátima, apontando para o ombro dele. Na verdade, não foram as moscas, e sim o tal sujeito esquisito que vocês viram. Ele atacou o templo, matou os meus companheiros e me feriu. Então, eu fugi no Sea Sky, mas de alguma forma ele descobriu para onde eu estava indo e chegou aqui antes de mim. Parece magia negra, disse Fátima. O senhor ainda não melhorou, não é? Não. A ferida em si fechou, mas é um ferimento maldito. Acho que de alguma forma fui contaminado, disse Wood. Acredito que isso não tenha cura. Impossível, exclamou Jorge. Deve haver alguma coisa para ser feita. O patrão costumava trabalhar como médico na vila, quando o doutor tirava férias ou viajava. O senhor tem certeza que isso não tem cura? Estamos trabalhando nisso, disse Wood, despreocupadamente, apesar
de ter em mente uma preocupação intensa. E o tal elemento? Não ouvi mais por aqui, disse Jorge. Quando chegamos ao sítio, ele já estava na varanda e veio pelo jardim. Woody continuou. Acho que queria terminar o serviço que havia começado, matar-me e roubar os meus pertences. E o que aconteceu? Perguntou Fátima. Wade e Sila e eu o combatemos. No meio da batalha, o monstro começou a se fortalecer